E hoje vai ter uma história aqui que vai te surpreender de pai e filha. Não percam. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Hoje eu tô com dois convidados especiais, pai e filha. Vão contar um pouco de sua história de vida e história de fé. Um prazer poder estar aqui no Pode Vir na Fé. Foi um convite aí feito. É muito bom estar Prazer aqui, é nosso estar aqui com sempre. vocês, viu? E estamos aqui com a filhona Maria, né, Maria? Nome da mãe de Jesus. O Ó. nome é da hora. É muito legal, né? Poder estar aqui hoje, presente, para poder falar um pouco sobre a nossa história, sobre o que Deus faz nas nossas vidas, né? Através do Pode Vir na Fé, a gente poder conectar a nossa história com outras pessoas, né? Isso é muito gratificante. É transformador, né, Maria? É. Maria, para quem não sabe, ó, já vou fazer a propaganda. Ela vende, ela Vitória, vende os pãozinhos. Muito, muito, muito bom lá na Santa Generosa, na igreja de Santa Generosa, que ela quer viajar. Vai viajar por uma missão. Eu já vou falar logo de mão. Rafael, você come todo o meu pão que a gente compra dela. Não faça mais isso. É, Maria? Verdade. Estaremos lá todos os sábados, desde manhã até a última missa, para poder vender o pão em prol ao jubileu dos jovens, que a gente está querendo ir lá em Roma. Aí sim. É Chique legal. no último essa menina. Muito bom, né? Você poder ver os adolescentes com esse vigor de querer estar, né, na igreja e de fato ir ao coração, né, da nossa amada igreja, né? Mas, Claudinei, para esses adolescentes, esses jovens, tá com esse vigor, vem de alguém, né? Tem uma história aí, né? Geralmente vem de um pai, de uma mãe, uma avó. Sim. Conta um pouquinho dessa história pra gente. A nossa história, no princípio, eu digo assim, né? Deus, ele tem um plano de vida para todas as pessoas. Todos nós temos, né? Somos privilegiados porque a partir do momento que nós recebemos ali o sopro de vida, Deus, ele tem o melhor para todos. Né? Deus não dá uma vida para que ela seja ruim até o fim, né? Não tem um sentido, Não né? tenha um sentido. Mas a gente sabe que existe um processo, né, que cada um tem que passar. E às vezes, muitas das vezes, a gente começa fazendo um caminho ali que não é muito agradável, não é o caminho que talvez ele desejaria que nós fizéssemos, né? Sim. E não foi diferente comigo. Nem comigo. Né, a gente sabe, né? Maria, pelo fato de ter a oportunidade de ter ali hoje eu e a Érica encaminhados na igreja. A Érica é sua esposa, a mãe da Maria. Isso, a Érica é minha esposa. E hoje nós temos essa presença de Deus dentro da nossa casa, dá para eles uma oportunidade ali de talvez fazer um caminho, né? Não foi diferente comigo, né? Eu vim de famílias ali católica também, de um berço católico, né? Mas uma história de vida um pouco diferente, né? Tem um irmão mais velho especial, né? E uma irmã mais nova, 4 anos. Então Sim. eu sou o filho do meio. Nem eu. Nem você, né? Dizem que o filho do meio é o mais problemático, Cara, né, Maria? Mano, sem brincadeira. Meu, por que isso, né? É um legado. Eu vejo isso. Cara, e eu achava que isso aí não tinha muita... Mas depois que eu Não tinha parei... uma conexão. Não, depois que eu parei, comecei a analisar e ver, falei, meu, poxa, todos os filhos do meio... Não, tem- é incrível. Cara A do gente céu. gosta de dar emoção pra Acho que família. é. Ah, a né? Maria é mais problemática? É que eu dou mais Rapaz. trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta de... Meu Deus, ela dá mais trabalho mesmo, viu? Eita, Ela lasqueira. deu mais trabalho, mas ainda assim, graças a Mas Deus, os trabalhos tá... deram frutos. Deu frutos. Que importa. Cara, e aí o que acontece, né? Meu pai com a vida corrida, né, de trabalho, e minha mãe ali mais focada no meu irmão, que era especial, mais velho que eu, e uma irmã 4 anos mais nova. Automaticamente eu fiquei mais livre, né? Ali, Sim. porque era um filho homem, talvez ali aparentemente não tem problema nenhum, você pode ficar mais livre, né? É. E então eu tive o desprazer de conhecer as drogas muito cedo, né? Eu fiz, assim,
uma experiência ali com as drogas muito cedo mesmo. Eu tinha ali por volta de 8 ou 9 anos de idade. Muito cedo. Uma Assim, criança. eu consigo ver a dimensão de o quanto isso era cedo quando eu olho hoje. É, Porque a vida foi passando e assim, eu nunca tive a imersão de parar e pensar, né, aonde começou tudo, como foi. sim. Então, hoje, né, depois de um processo de tudo que já aconteceu durante a minha vida, e aí tem um momento que a gente para no tratamento, né, que a gente para e a gente olha pra gente voltar, o porquê que isso aconteceu, aonde que isso entrou. Começou na escola, sim? Cara, uma Não. parte na escola e uma parte quadras de Ah, futebol, tá. né? O convívio na rua, né? Sim. Aquela época, a gente tá falando aí, né? Fica até ver a idade, né? Ah, Poxa, mas a gente tá falando aí de 88, 89, né? sim. Chegando perto dos anos 90 ali. Então, poxa, você falar de droga naquela época lá era É, coisa que você nem via tanto assim, né? Explícito. Mas pro fato de a gente estar na rua, né, se envolver com a molecada ali de rua ali, ficar mais acabava tendo livre, contato, né? acabei tendo um contato ali com as drogas, né? Usava cola, cocaína, maconha, né? E aí depois com 11 anos eu tive o primeiro contato com a cocaína, Uhum. né? Fiz o uso da cocaína ali com 11 anos de idade e fui entrando. Entrando cada vez mais, né? Cada vez mais, né? E aí foi tendo essa liberdade e os meus pais, assim, não conseguiram perceber, porque ficavam muito focados, né? Meu pai no trabalho, minha mãe com os meus irmãos. E naquela época a droga não se falava tanto, assim, não era É, uma coisa explícita. Então, assim, pra mim, eu conseguia maquiar aquilo ali e passava batido, né? sim. Trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo também. E aí logo na sequência comecei a conhecer o crack, né? Conheci o Nossa. crack com 14 anos de idade. Na época não era ainda pedra ainda, né, de crack, né? Eles ainda transformavam, né, o crack ali ainda, né? E eu próximo das pessoas que faziam uso disso, né? Sim. Eu lembro assim na minha época de estar em alguns lugares lá que eles tomavam baque, né? Alguns caras que eram os maiores lá, eles injetavam a droga na veia, né? Nossa. E assim, eu olhava aquilo, eu ficava muito assustado. E aí eu saía de perto e falava, não, você é louco, isso aí não é pra mim não. Eu não tenho coragem disso aí não, isso aí não. É criança, né, cara? Imagina, uma criança de 8 a 14. 14 anos, 11 anos, 10 anos de idade ali. Já presenciando tudo isso Essa aí. situação, né, cara? Então, a gente não tinha dimensão do que estava entrando, o que isso iria repercutir na nossa vida. E aí fiz esse primeiro contato com o crack nos 14 anos e fiquei dentro desse uso por 4 anos ali consecutivos. E aí o crack começou a tomar um espaço dentro da minha vida que eu já não aguentava mais, né? Eu tinha uma família estruturada na questão dos meus pais, por parte de pai, por parte de mãe, nunca teve problema com nada de drogas, bebida, nada, Sim. sabe? Minha família, assim, da igreja, né, e tal. Então eu tive essa base católica, né? Eu creio que isso aí foi fundamental para minha Ah, vida. acredito também. E até então, 14 aos 18 anos, seus pais descobriram ou não? Eles conseguiam Não, maquiar ainda? não, até aí não descobriram, cara. Eles assim, pegavam, né, ali Alguma algumas coisinha. coisas que eu deixava guardado e falava que era de amigo, mas por conta, acho que da tribulação ali do meu pai tinha uma empresa, então ele ficava muito focado na questão da empresa, e minha mãe vindo do interior, então não tinha muito conhecimento com as coisas, Sim. então é muito simples, né? Então, fazia de conta que talvez aquilo ali não era nada, ou poderia ser só uma fase, ou então ela não tinha, as drogas não tinham essa abertura que tem hoje, né? Pra falar sobre o É. assunto, né? Então ela meio que escondia isso. E aí chegou o tempo que eu já não aguentava mais, né? Então, assim, eu recorria muito, eu chegava em casa nas madrugadas e a minha mãe deixava a televisão do meu quarto ligado uma canção nova. E aí eu chegava, tal, não fazia barulho Ela para não deixava de propósito? deixava de É. propósito. E aí eu chegava e entrava para não fazer barulho, para não acordar, não vir falar comigo, eu entrava dentro do quarto, fechava a porta, deixava a televisão ligada, né? E deitava e cobria a cabeça e ficava ali. Você chegava lá, era o Padre Léo lá.
Meu Deus, cara, Padre Léo e o Padre Jonas Ó, Habib. moço, o Jonas, né? Padre Jonas Habib, meu, essas duas pessoas foram Ah, nem fala, fundamental cara. na minha vida, assim, sabe? Então, eu ficava ali com naquela questão do uso ali, e eu ficava pedindo para Deus, Senhor, né, me tira disso, sabe? Me tira dessa vida, porque eu Nossa. tô vendo que as coisas estão tomando um rumo diferente. E assim, eu ia meio que maquiando, porque como eu tinha minha família e não queria demonstrar para eles É. que eu vivia isso, então eu fazia o uso, mas eu vinha para casa. Então eu ia trabalhar e eu. E como você estava maquiando, você estava com um conflito interno dentro de você. Querendo se livrar disso, ao mesmo tempo não se livrava e não tinha quem te ajudasse. Você estava maquiando. A não ser Deus mesmo para ajudar. Entendeu? E a gente não tinha dimensão que poderia, como que iria acontecer É, isso, né? Mas eu acredito que talvez para mim aqueles momentos, ou para minha mãe, de deixar aquela televisão ligada na Canção Nova, talvez não iria repercutir alguma coisa na minha vida. Mas quando eu faço uma viagem na minha história, eu começo a ver que Deus ele já tinha os planos da minha vida. é, E Deus ele já estava trabalhando na fé ou na esperança da minha mãe, né? De deixar aquela televisão ligada para que algo acontecesse na vida dele. exatamente. Então essa fé já estava, isso já Deus ele já vinha trabalhando de alguma forma e a gente não tinha dimensão disso. É, Então foi que nesse meio tempo eu meio que troquei uma droga pela outra. Porque quando eu usava o crack, eu ficava muito recluso, então eu ficava trancado. Não conseguia ter uma vida social. Não conseguia ter uma vida social. E isso me deixava longe da sociedade, né? Era mais eu e o meu mundo mesmo. E, e com essa atitude, talvez ele Deus, já acredito que realmente Deus já estava fazendo algo. Então eu meio que troquei as drogas, voltei para cocaína e larguei o crack por um tempo. Automaticamente para mim eu achava que eu tinha parado de usar droga. Eu falava, não, tô bem. só tô na Ah, só tô usando cocaína. cocaína, agora eu tô social novamente, tô saindo com o pessoal e tal, enfim. E nos planos de Deus ele já estava trabalhando ali que para que tudo acontecesse na minha vida eu teria que ter um caminho e esse caminho eu não iria fazer ele sozinho. Esse caminho eu precisava de uma companheira que tivesse ao meu lado que pudesse me Dá dar sorriso. parte da minha história. Minha mãe. Hoje eu posso falar que tudo acontece assim, tudo aconteceu porque eu tive uma companheira que foi colocada por Deus na minha vida. Aí a dona Érica entrou na tua vida. Aí O a Dona E Érica ela que a Salvadora. transformou. abençoada Érica, ela entrou na minha vida, né? Porque aí eu fiquei social, a gente acabou se conhecendo ali e começamos a fazer uma história de vida ali, né? E ali ela foi me conhecendo e ela descobriu que eu fazia uso da cocaína e ela nunca. Com ela você não conseguiu maquiar. Não, Não. não, ela, vou falar pra você, cara, Mano, essa ela mulher tensa. aí. E aí o que acontece? Dentro dessa história, ela conheceu, né, eu com a cocaína e de fato a gente teve um sentimento ali, né, teve um sentimento divino já, eu acho. Eu acredito muito que já era Deus ali, Você né? conheceu ela onde? Eu conheci ela através de uns amigos Ah, meu amigos em comuns. que não queria me apresentar a ela porque eles falavam para ela que eu era É muito Não. tranqueira pra ela. Fala, isso daí é problema. Não, melhor Érica, Não vai esse com não. esse. E aí ela falava, não, mas eu quero conhecer ele. E ela, quero conhecer e tal. E os meus amigos não queriam, mas assim, Deus era nos planos de Deus, É, então não tinha jeito, tem que né? fazer. E ali a gente começamos a ter um relacionamento e infelizmente ela teve que fazer o uso da cocaína porque como eu estava naquele mundo, né? Ela não conseguiu segurar por muito tempo. Ela tentou se adequar ao mundo dele, né? Pra Para poder poder Sim. estar perto de estar mim. perto dele. Porque quando ele usava droga, que nem ela falava, ela não conseguia estar com ele. Então ela tentou entrar nesse mundo dele pra tentar entender o porquê que ele usava. Ah, entendi. Ela acabou ali se deixando, né? E a Acontece gente, muito isso mesmo. Sim. sim, uma coisa. E aí a gente ficou um tempo, né? Um tempo assim bem razoável. Acredito que eu conheci ela ali perto dos meus 18, 19 anos. A gente namorou mais uns 2 anos. E aí ela ficou no uso comigo. E chegou um momento que eu voltei pro crack.
porque isso era fato, né? Não É, adianta a pessoa achar que ela tá só fazendo um uso hoje, né, de uma maconhinha ou só de uma cocaína e achar que tipo, vai ficar ali. As coisas elas vai chegar uma hora que elas vai sempre te levar cada vez mais pro vai buraco. piorando, né? Não adianta. E aí eu voltei pro crack e aí eu tentava conciliar e chegou uma hora que ela abriu o olho, ela falou assim, opa, peraí, eu não quero isso pra minha vida. Não dá, não dá, não dá, né? E ela era uma pessoa que, tipo assim, ela queria constituir, ela tinha um desejo muito forte de querer constituir uma família. E ela queria ser mãe. E a gente, nas nossas conversas, né, às vezes de loucura ali, e eu falava muito de Deus, eu nem sabia, né, olha, na loucura, e eu ficava falando muito assim de Deus, falava assim, Eric, isso aí é muito uma vontade de Deus, né, também que tem que acontecer. E aí, chegou um certo momento que ela não aguentou mais e acabou, a gente acabou se separando ali. E ia ter um retiro no final de semana, que eu ia participar e ela também. Só que aí ela era de Peruíbe, né? Então nós estávamos em Santo André. E aí ela não aguentou e foi embora para Peruíbe de volta. E eu, no final de semana seguinte, ia participar desse retiro. Sim. E aí, nesse retiro, eu queria resolver a minha vida, porque logo quando a gente estava junto, que ela percebeu como que a nossa vida era, a gente fez um contato com um rapaz que participava de um grupo de oração. Eu tinha uma loja de acessórios, eu trabalhava com som alarme de carro, né? E eu ali fazendo uma instalação no carro dele, eu coloquei um CD lá para ouvir, aí Martim Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu. Oh, Cara, quando eu vi aquilo, meu, ali foi a, ali tocou. ali foi a primeira, assim, ali foi uma presença de Deus tão grande na minha vida, porque o meu coração tava tão, assim, machucado pelo que a vida tava me trazendo e eu não conseguia dar um sentido pra minha vida. Que aí quando eu ouvi aquela música Ninguém Te Ama Como Eu, do Martim Valverde, eu falei, cara, eu quero isso. Da onde que é? Vocês, não, poxa, mas você quer conhecer o nosso grupo de oração? Vamos lá e tal. É, vai ser bacana para vocês. Até ali ele não sabia da minha história de vida, né? Sim. E eu falei assim, poxa, vamos sim, cara. Aí eu convidei a Érica, vamos lá nesse grupo de oração. E aí nós chegamos naquele grupo de oração e a gente começou a fazer esse primeiro contato com Deus, né? De fato, ali naquele grupo de oração. E eles acabaram nos conhecendo a nossa história, nos acompanhando e tal, torciam muito pela gente. E chegou um certo momento que eles olharam assim e falaram assim, Claudinei, meu, você não vai conseguir desse jeito, você não consegue ficar sóbrio. Ó, vai ter esse encontro lá, e aí o que acontece? Você não tem vontade de fazer um tratamento, você não tem coragem, mas como que eu vou fazer, cara? Meu, eu tenho uma loja, sabe? Não tem como. Eu falei assim, se eu fizesse um tratamento um dia, eu queria conhecer uma comunidade que eu fizesse um tratamento, que eu pudesse trabalhar o meu espiritual. Não queria fazer só somente um tratamento de dependência química Sim. ou de álcool e tal. Eu queria fazer um aprofundamento com a graça de Deus, sabe? Queria experimentar Deus assim, mais profundo. Não sei se existe isso e tal, né? Falando para eles. E aí eles tinham alguns contatos de casa de recuperação, mas naquele sentido que eu tava falando, eles falam assim, meu, a gente conhece uma comunidade, ela é nova, está começando agora. E o foco deles é esse, né? É fazer o tratamento, mas eles têm uma vida religiosa, eles têm uma comunidade e tal. Então acho que eles podem ser para você bom, né? Deve alcançar isso que você está querendo. E aí eu falei, não, tudo bem, então vamos ver. Precisava de criar essa coragem. Nessa semana, antes que antecedia o retiro, eu e a Érica brigamos feio, a Érica foi embora para Peruíbe e eu falei assim, cara, minha vida não tem mais sentido agora, eu preciso de fazer um tratamento, eu preciso de mudar, não tem mais jeito, né? Ali eu já estava já com meus 20 e poucos Sim. anos, né, de idade, e assim, poxa, já tinha uma história ali desde a infância, sabe, cara? Muita coisa acontecendo, desgastante mesmo, sabe?
E aí eles pegaram e falaram assim, ó, a gente vai então convidar um irmão, né? Na época era irmão ainda, né? A gente só tinha 3 freis na comunidade e o padre, né? Tava assim, Bem iniciando, bem início comecinho mesmo. de tudo. E aí a gente vai ter um irmão que vai estar no retiro. E ele quer te conhecer, né? Eles vão conhecer você, vai fazer uma triagem e você decide. E aí, pô, fui lá pro retiro, fiz o retiro, e aí foi um encontro com Deus, mais um encontro assim. Era o que você procurava. Era, cara. Hum. E aí eu peguei, tomei aquela coragem de falar assim, poxa, meu, eu vou fazer um tratamento. Assumi isso, né? Ali no retiro. Fui para casa no domingo, cheguei em casa, meus pais, ó, seguinte, pai, tem minha loja lá, o senhor pega a loja, assume, né? Tem 3 funcionários lá, o senhor conversa com os funcionários, só arruma alguém para poder arrendar, o senhor faz o que o senhor quiser, eu preciso de Cuidar de buscar mim. minha vida, não tem jeito mais. E aí foi assim, né, cara? Uma mistura de emoções ali, porque pro meu pai veio uma coragem dessa, É. eu assumi isso perante, né, Família. toda a família, né? Então, assim, foi muito difícil, mas eu fui lá e fiz o primeiro contato, né? E fui para a Fraternidade Missionária Caminho. É, essa é a comunidade que hoje eu faço parte. Repete o nome aí pro povo de casa. Fraternidade Missionária O Caminho. Essa comunidade, Salvou. Salvou. ela Não salvou foi só ele, mas a família. A família. essa Que comunidade. vocês nem eram nascidos ainda, né? Não, Ele agora- salvou antes de você nascer. Agora você vai ver um plot twist no meio da história. É, cara, minha história. Então eu acabo indo para a comunidade, né? E vou seguir este caminho, né? Para poder fazer um tratamento. E a Érica Vai seguiu o ter caminho dela. Fui, Separados até então. separados até então. A Érica foi para Peruíbe e eu tô lá na comunidade. Depois de uma semana que eu tô na comunidade, a Érica queria falar comigo de qualquer jeito. E ela tentava ligar, e assim, ela é bem temperamental, assim, sabe? Sim. Ela é decidida Minha mãe é mesmo, né, tensa. cara? É. Minha mãe Ela é quer alguma coisa, e aí ela precisava de falar, então ela não tinha essa, né, questão. E eles não queriam deixar ela falar comigo. Mas como que vocês não vão deixar? Eu preciso de falar com ele, é muito sério e tal. E aí não teve jeito e precisava realmente de falar E comigo. ela conseguiu. Ela conseguiu. Conseguiu. E Ela aí conseguiu. eu chego, né? Fui conversar com ela, a gente foi lá para uma sala e ela me saca da bolsa uma pasta com um monte de papel e me apresenta um teste de gravidez. Eita, E aí Érica estava grávida de 2 meses olha só. do Cara. Roger. Planos de Deus a gente não entende, né, cara? Não. Mas Deus ele faz as coisas assim de uma maneira que, cara, quando a gente começa a analisar, a gente fala, meu Deus, como que o Senhor é providente na minha vida sem às vezes eu merecer, cara. Exato. Como que ele já tinha nos planos que eu não podia ficar sabendo que ela estava grávida antes de eu tomar essa decisão. Porque senão ele não ia fazer o tratamento. Porque senão eu não iria conhecer a É. comunidade que hoje nós estamos, toda a nossa família. Nossa, que incrível. E aí, cara, e aquilo me tocou demais, porque era, poxa, meu primeiro filho, cara. Olha onde eu tô, né? E começou a me questionar, eu mesmo me questionar com ela, e assim, o quanto a gente falávamos A vitória. a respeito da questão de ter filhos, né? E ali ele acaba segurando essa situação por um tempo, para que eu tivesse esse momento com Deus e eu tivesse ali. E aí, automaticamente, eu acabo tomando uma decisão. Se ele fez com que tudo isso acontecesse, eu precisava de tomar uma decisão de Bom ficar. que você teve o dom do entendimento aí. Cara, e sem É um dos sem eu dons do saber. Espírito Santo. Aí o Espírito De Santo fato, fica eu, mais. eu, É. eu creio muito nisso, porque assim, eu não tinha uma dimensão
mental, intelectual, nada para poder tomar uma decisão dessa, né? É, Porque minha cabeça ela estava totalmente mexida, tanto da questão do uso de muito tempo, conflitos e situações. Então, assim, eu não tinha maturidade para tomar uma decisão dessa. Mas eu sabia que, assim, eu era crente de que eu precisava de estar ali, porque era a vontade de Deus. E aí, Érica volta para trás, né? Com os papéis para Peruíbe. E, e ela começa uma história, só ela, na gestação do Roger, meu primeiro filho. só ela e você lá na E clínica. eu na clínica fazendo meu tratamento, né? E ela fica a gestação toda. E eu fazendo o meu caminho, né, de tratamento ali dentro da comunidade. Na semana do Roger nascer, aí o padre me chama e fala assim: você sabe, né, do que vai acontecer, né, Rodinei? Estamos aí próximo da semana do Roger nascer. Sim, padre, sei e tal. Ele tava tendo 7 meses e pouquinho, né? Ia dar 8 meses. Então ainda tinha mais 1 mês e pouco ainda, né, de tratamento. Aí o padre me chama, Claudinei, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem feito um caminho aqui, filho, sabe? A gente acompanha você e tudo e tal. Eu queria te falar uma coisa. Você tá livre pra você ir ver o nascimento do seu filho. Eu acredito que você já bebeu aqui, já sirva pra você fazer um caminho. Então você tá livre para você poder ir lá ver o nascimento do seu filho e o término do tratamento e a gente continua, né, fazendo Sim, acompanhamento e tal. E aí para mim foi uma festa ali, né, cara? imagina. Não, foi uma explosão ali de emoções e ali eu volto para casa na semana do meu filho nascer, acompanho o nascimento dele e ali a gente começa uma nova história. Aí é uma nova história, aí é uma É, história de família. que não foi tão assim, ainda não tinha, Ainda não Ainda tava no não. tempo. não, Tava no ainda. processo, tava no começo. Cara, como que é a conversão, né? É, Às vezes a gente fica ansioso para que todas as coisas aconteçam assim, rápido da noite pro é. dia e a gente sabe que não é assim, É né? igual o apóstolo Paulo, né? Quando aconteceu de Jesus aparecer para ele, ele demorou 3 anos para começar A seguir. a pregar a Cristo, a seguir. 3 anos. Não foi assim, Jesus apareceu, tá, E ó pum, que é Paulo, tá? e é Paulo. Olha que é o cara que escreveu aí as cartas, tem Foi um, 3 anos para ele começar depois da aparição de Cristo. Aí ele já, quando Cristo apareceu, ele já mudou de vida, né? Ele largou o que ele fazia, mas foi 3 anos para ele começar. Tipo, ele não era digno ainda de fazer o que fazia. a gente fica com esse, né? Ah, eu acredito muito assim, sabe, numa mudança radical assim, de fato. Tem Né, de pessoas que conversão, Tem. acontecem né? assim. Assim, eu admiro muito mesmo, acho que é tremendo, né, você poder contemplar essa conversão assim. Mas de fato comigo não foi muito bem desse Comigo jeito. foi um grande processo. Deus, Foi. ele Foi picotou, assim. moldando. Aos Deus pouquinhos eu vou te moldando. ele já queria que eu tomasse uma decisão, mas eu ainda estava muito É, mas se persistente. você for ver bem, o trabalho do processo é bonito também. É. Porque, tipo, você passou por todo esse processo para hoje, por exemplo, tá falando. É bonito, se você for ver bem. Se a gente analisar por um lado, né? O que eu fico às vezes quando eu faço, porque assim, quando eu sempre viajo na minha história e eu fico pensando assim, dá um gelo na barriga, porque dentro desse processo pode acontecer várias coisas, né? Ah, sim, com Poderia certeza. acontecer, a história ela poderia ter tomado um outro rumo e talvez É, trágico, né? sim. Então, assim, de fato, não recomendo que as pessoas esperem muito tempo, não. É, Eu recomendo que as pessoas, assim, se já puder fazer um caminho ali, né, um um pouquinho mais rápido. pouquinho É mais rápido, não aquela, demorar é tanto, aquela cara. coisa, né? Quando o Papa Francisco, João Paulo II, eles falam pra não ter medo. Não é da questão, ai, ter medo, mas é sim o medo de se entregar, sabe? Eu tava analisando, né, essas coisas. Ter medo de se entregar a Cristo. Tipo assim, se entregar pro que ele quer fazer na nossa vida.
Talvez se meu pai ele não tivesse passado por tudo isso logo depois que ele saiu do tratamento, talvez ele não entenderia o que ele passou. É, Ele precisou desse processo, ele precisou também ter outras partes na história dele depois que eu nasci, depois que a minha irmã nasceu, enfim, a história ela é muito grande. Mas se você for ver, é tipo assim, ele precisou passar por isso para que hoje ele pudesse olhar para as outras pessoas e falar, olha, eu passei por tudo isso e tipo assim, É vale a pena. possível, é possível, É é possível possível. você mudar. É porque muitas das vezes as pessoas Elas falam. acham que, tipo assim, muitas pessoas que a gente acompanha mesmo, como É, a nossa comunidade, ela trabalha com dependentes químicos, a gente trabalha com histórias que, tipo, as pessoas acham que não é capaz estão de, desacreditados. de mudar. Olha isso, ele começou com 8 anos de idade. exato. Quantas coisas poderiam ter acontecido com ele muito pior? Muito pior. Talvez Mas não estaria nem vivo. não estaria. Não, Quantas é. pessoas não sobrevivem? Falavam pro meu pai Exato. assim, chegavam pro meu pai e falavam assim, Marino, Marino Jesus Pinheiro é o nome do meu pai. É. Vô, É. querido. E falavam pra ele assim, o Claudinei não chega até os 24 anos não, viu? Caramba. É até os 25 no máximo, Claudinei. O Claudinei não Nossa. tem... Porque as pessoas que estavam fora da minha casa sabiam de fato quem eu era porque eu tava na rua. Agora, eles estavam lá, eles não me viam desse jeito. E aí, às vezes, no meio de conversas no bar, enfim, em alguns lugares que meu pai tava, falavam essas piadas pra ele, né? Aproveitava ali o momento e falava, ixi, Claudinei não chega até os 25 não. Nossa, imagine pro pai ouvir isso também, né? Meu pai, cara, a gente teve vários momentos assim, sabe? E, E ele den- nunca e desacreditou. dentro da minha sobriedade, cara, assim, teve um momento que eu e ele junto, assim, e aí nós daquela emoção, né? Era uma choradeira, meu Deus do céu, cara, que delícia, cara, experimentar Deus ali. É. E aí eu falava assim, tá vendo, pai? Falava que eu não chegava até os 25, hoje o senhor tá podendo contemplar a minha família, sabe? Tantas coisas que aconteceram. Mas durante a história ainda teve coisas, né? E aí eu saio, vejo o Roger ali nascer, e aí a Erika começa ali um caminho. E dentro deste caminho ali também teve muitas situações assim desagradáveis, que eu nunca imaginava passar. Eu começo ali, saio do meu tratamento, né? E talvez eu não entendia muito direito aquilo ali que tinha acontecido na minha vida. E eu me deparo com um mundo fora, a realidade, A né? realidade. Porque eu fiquei lá dentro trancado. E assim, o que acontecia dentro do meu tratamento, né? Teve alguns momentos, né? Então, um dos momentos, assim, meu, foi uma vez que a gente foi numa pastoral, por uns 4 meses e pouquinho. E aí a gente voltando da pastoral com os três, assim, e tal. E nós subi na rua da casa, cara, do nada, assim, começou a me dar uma crise de choro, cara. Comecei a desesperar de choro, assim, chorar, 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 Do chorar. nada. Cara, do nada, assim, sabe? Porque, tipo assim, imagina, eu comecei a olhar pra minha vida, cara. E eu nunca tinha me lembrado de sobriedade. Eu nunca tinha me lembrado que eu tava tanto tempo sem usar droga. Eu não me lembrava disso. E aí, quando eu tava me subindo aquela rua, que eu tava indo, né, pra casa de volta, e nós tava vindo da Praça da Sé, nós tava fazendo pastoral lá na Praça da Sim. Sé. E aí, na Praça da Sé, eu me deparava com as crianças, tudo criança também, cara. Sabe, com um saquinho de cola cheirando, usando droga, brigando. Você se via Eu ali. olhava ali, cara, eu me via, velho. Falava assim, meu Deus do céu, cara, olha isso, Nossa. velho. Então, assim, aí quando nesse dia, uns 4 meses e pouquinho do meu tratamento, puta, me deu uma crise de choro ali, cara. E aí o Frei veio, né, todo preocupado, perguntando ao Claudinei, que eu falo assim, meu, eu nunca vivi essa sobriedade. Eu nunca tive isso. Então tô chorando de felicidade, de emoção aqui, porque tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver. É muito bom viver isso. É. Então, assim, teve esses momentos, né? Teve um momento também muito rico também dentro do meu tratamento, que um dia nós estava lá na sala, né? E de formação, aí o Padre Gilson entrou na sala, né? Foi conversar com a gente e tal. Aí ele queria fazer um momento com a gente ali, né? E aí ele chega e fala assim: todos vocês que estão aqui, ó, a gente tá aqui e tal, fez uma contagem ali. Eu tenho para falar algumas coisas aqui para vocês. Eu quero falar para vocês, né? Vou falar uma coisa para vocês. Todos vocês aqui, ó. Vocês estão fazendo um tratamento, vocês estão aqui e tal. E todos vocês vão sair daqui ainda, vocês vão recair.
na vida de vocês, vocês vão se deparar com mundo, vocês vão recair. Cara, eu surtei. Não, eu levantei, eu falei, não, padre, não, Jamais. não, padre, você tá enganado. Eu falei, não, isso aí não vai acontecer. Eu não vou cair. Padre, isso que brigando. E ele querendo falar, e eu não deixava ele falar, porque eu falava assim, não admito o senhor falar um negócio desse. Imagina, eu, Tá me lembrando Pedro. olha só uma impulsividade ali É. dentro daquele padre falando e todo mundo ali ouvindo, e eu não queria deixar ele falar. Eu falava, não, isso não, padre. Isso não vai acontecer comigo, eu jamais. É que o senhor não sabe o que eu vivi antes de estar aqui, o que eu tô vivendo agora. Isso pra mim aqui é algo surreal, então isso eu não admito, isso aí não vai acontecer na minha vida, padre. Eu tenho certeza, isso aí que você tá falando não vai acontecer. E aí, nesse diálogo, eu não deixava ele falar, porque eu não admitia. E ele queria falar, né? Ele queria chegar na questão. E ali, ele falou, Claudinei, tá bom então, Claudinei, vamos fazer o seguinte? Então você não vai recair. Isso vai ser uma festa no céu, os anjos vão entrar em festa e muita coisa vai Eu ser achei que ele ia falar boa. assim, antes que o galo cante 3 vezes. Só quase. Só que ele falou assim uma coisa. Eu tenho certeza, Claudinei. Todos vocês que estão aqui nunca mais serão os mesmos. O que vocês experimentaram dentro deste carisma, eu tenho certeza que vocês vão levar até o último dia da vida de vocês. Quando eu ouvi aquilo, cara, sabe, tipo, o negócio caiu dentro de mim assim, eu falei, meu Deus. Não, isso aí é verdade mesmo, porque, cara, eu falei Daí eu assim, concordo meu, com o senhor. o que eu experimentei aqui, de fato, eu não sei como que isso... Você não deixava ele falar. Quando ele falou também, Não, te cara, calou, quando ele né? falou, É que até velho. hoje, né? Então, e aí isso Isso. me trouxe, É cara, a história assim, dele. me trouxe, assim, uma coisa que eu experimentei ali, eu não tinha dimensão daquele momento que aquilo ia repercutir na minha vida. E eu simplesmente assumi. E aí eu acabei meu tratamento e vivi uma vida fora depois de novo. Depois de 3 meses eu tive a recaída. Teve a recaída. Teve a Teve. recaída. E Certeza aí, que Falei, ele- o padre só faltou falar antes que o galo cante. não, cara, faltou isso. E aí, automaticamente, eu tive uma recaída ali, enfim. E aí eu tive o desprazer de outras coisas também vir, né, através disso, né? Alguns amigos que eu quis ajudar lá no momento. Isso já tinha nascido o O Roger. Roger Só ele. Só ele, com 6 A meses de melhor, idade. melhor parte vai vir daqui a pouco. Ah, vai ter melhor parte Vai. ainda. Já tô quase chorando. Já tem, Essa né, parte. Não, a melhor parte vai ser Olha lá. depois. Tem ela, depois tem Larissa, né? É. E aí, nesse tempo aí, eu tive alguns contatos ali com alguns amigos, né? Do crime mesmo, né? Que tinha influência ali onde a gente morava. Eu nunca fui, assim, a pessoa que era criminoso, porque eu tinha meu trabalho, então eu estava envolvido no meu trabalho, não precisava pro meu uso das minhas drogas, daquilo que eu fazia. Mas eu conhecia, né? Todos os traficantes, né? A questão ali do crime. E aí chega um abençoado uma vez, me pede uma ajuda, né? Para poder levantar um dinheiro que estava passando algumas necessidades e ele queria fazer uma compra de uma quantidade grande de drogas, né? E aí, poxa vida, cara, não, vamos lá, eu tenho aqui, não vou deixar, aí, cara, não, minha família vai ser despejada, poxa, eu tô passando uma situação, então eu fui lá e fiz uma ponte para esse amigo e acabou que a polícia acabou nos fechando lá, Meu Deus. tinha envolvido o comando, né, então foi uma quantidade muito grande de drogas, e aí o Roger com 6 meses, eu preso. Nossa. Cara, 6 meses você preso. e eu preso, né? E ali a gente acaba sendo preso, ficamos lá, trancado lá das 3 horas da tarde até 2 horas da manhã. Como tinha o crime organizado envolvido, automaticamente, infelizmente, né? Infelizmente nós temos aí a polícia, às vezes, na questão da corrupção e automaticamente eles não iriam deixar os integrantes que estavam ali naquelas condições. Então, teria alguns acertos ali que teria que ser feito, teria que levantar uma quantidade meia fora da caixinha para mim, né? Mas era eu que era a pessoa que era a ponte dessa situação. Essa pessoa, ela acabou entregando
pra polícia, né? Nós. E ali eu acabo ficando na mira do crime organizado porque eles achavam que era eu que tinha armado a enroscada toda para que eles fossem presos e ficasse esse acordo, né? Esse acordo começou com 300 mil na hora para poder sair os Nossa. três, não tinha de onde tirar esse dinheiro, eu não tinha advogado, meus pais também totalmente perdidos, com um filho pequeno. Meu Deus. Ali ela começa uma negociação, aí eles cai ali para 70 mil reais esse acordo, a gente pegou o que tinha, né? E as pessoas lá do crime organizado deram o restante, e nós acaba saindo da cadeia nesse momento. Eu acabo ficando com toda a responsabilidade de devolver esse dinheiro, porque era eu que era o pé do negócio, né? E eu não tinha o que fazer. Nossa. Cara, foi difícil. Porque aí o que acontece? Essa pessoa que eu tentei ajudar, eu conheci ela dentro da casa de recuperação. Ela era uma pessoa de Deus para mim ali. Mas automaticamente ali já tinha um mal infiltrado em algumas coisas que iria acontecer. E eu acabei dando mole, né? E acabei dentro dessa situação. Eles vêm, falam para mim, né? Tem o pessoal do crime organizado mesmo, depois para poder querer saber o que que era. E aí essa ponte, que era a pessoa que eu conhecia, falou, não, o Claudinei, a vida dele é assim, é trabalhador, usuário, fez um negócio só que ele, né, fez uma ponte e, enfim, aconteceu do cara, ninguém sabia disso. Não, tudo bem, mas assim, ele sabe que ele tem a dívida. Então eu fiquei com Nossa. uma dívida ali de mais de 70 mil reais que eu teria que pagar sem trabalho, Por sem crime. nada, com crime. Nossa. E essa parte também do testemunho é muito forte, cara. Porque a dívida no crime organizado, ela tem um prazo e esse prazo ele é 7 dias. Eita. O prazo do crime organizado, né, eles têm um prazo de 7 dias, você, independente do que for, você resolve. E aí, o que eu vou fazer com 7 dias? Eu não tinha dimensão da grandeza, da misericórdia de Deus. Eu tinha dois caminhos. Um, eles queriam a cabeça do cara que fez isso comigo, com nós, com todos nós, né? Aham. Claudinei, eu só quero. Aí veio duas pessoas do comando de fora do estado, né? Para poder saber o que aconteceu, porque a quantidade era grande de drogas e o dinheiro que foi desembolsado era muito grande. Então eles queriam saber o que aconteceu. E aí eles foram até a minha casa, me chamaram, a Érica grávida, com o Roger de bebê, minha mãe, meu pai, desesperado. Eu também ali sem entender as coisas que iriam acontecer depois dali para frente. E aí eles foram me chamaram para conversar. E aí eles me colocaram lá e falaram assim, ó, a gente sabe da sua história, né? Nós sabemos que você tem seus parentes que moram aqui, seus parentes que moram ali, enfim, mas já sabe que você não vai ter essa questão de fugir, a gente não quer isso. Os caras conversavam de uma calma, cara, uma jeito que eu falo assim, nossa, mas você até me fala que os caras dava medo, mas eu tava com aquele gelo, mas os caras lá me deixando calmo, tranquilo ali. E aí falou assim, ó, é o seguinte, só dá a cabeça desse cara. A gente consegue achar esse cara que você fez? A gente precisa só dele. E aí depois a gente se resolve com ele, a sua vida tá tranquila, você segue em frente. Nesse momento, assim, cara, eu conheço a história dele, ele tem filhos pequenos, tem os pais dele que moram com ele. E ali, cara, eu não podia tirar a vida desse cara, cara. E assim, eu tomei uma outra decisão que eu também não sei explicar, mas de fato eu acredito que Deus, ele na minha história tem esses momentos. E eu falei assim, meu, eu não tenho como chegar nele, porque ele é do interior, e eu conheci ele numa casa de recuperação, não faço ideia, não tem como. Então é o seguinte, Claudinei, você sabe que você vai ter que pagar esse dinheiro. Aí você vai ficar com a dívida, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, você vai entrar aqui com a gente vai até um local aqui que eu quero ter uma conversa com você. E eu entrei no carro com esses caras, cara. E aí meu coração começou a bater, eu falei assim, meu, eu vou morrer, agora já era. E aí a gente foi, entramos numa casa, e dentro dessa casa a gente foi num quarto, chegou no quarto, tinha uma mesa cheia de armas na mesa. E aí eles pegam e falam assim, ó, o negócio é o seguinte, você tem uma dívida com a gente alta.
certo? Você sabe muito bem disso. Você precisa de levantar esse dinheiro, tá? Você vai ter um prazo aí que a gente vai deixar ver você como que você vai levantar esse dinheiro. Porém, dentro desse prazo existe uma situação. Nós somos uma empresa, uma firma. Então, se de repente eu precisar desse dinheiro da noite pro dia, você tem que trazer ele para mim. Senão as coisas vão ficar difíceis para você. Caso ao contrário, você tem aqui ferramentas. Se você quiser trabalhar para nós, se você quiser, a gente sabe que você trabalha com sons de carro, essas coisas. Se você quiser trazer caminhonete a diesel para nós, a gente paga um valor bacana por você e você consegue sair dessa situação rápido e, e a gente fica kids, né? Naquele momento me via muito Roger, cara. Porque eu falava assim, meu Deus, eu tenho meu filho com 6 meses lá, cara, como que eu vou fazer? E eu cheguei para ele e falei assim, ó, agradeço assim, né, vocês estão me tratando dessa forma e tal, mas assim, eu tive uma experiência com Deus agora há pouco tempo nessa casa de recuperação, meu filho nasceu, eu não sou envolvido com crime, que nem, né, você sabe já da minha história, mas eu não quero me envolver com isso, de roubo, cara. Mas pode ter certeza que o dinheiro de vocês vai chegar. Não sabe como. O dinheiro de Mas vocês vai é. chegar. Mas eu não quero me envolver com isso. Se for preciso eu usar disso, eu vou usar. Mas nesse momento eu não quero isso pra minha vida. Tudo bem, Claudinei, como você vai levantar o dinheiro, a gente não quer saber. Então eu só quis te trazer aqui pra você ter certeza de como as coisas vão andar daqui pra frente. Aí eu volto pra casa, cara. Ó, vixe, todo mundo desesperado, né, cara, dentro de casa, esperando e tal. E aí, como é que foi e tal? Ó, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso de levantar esse dinheiro. E aí vamos fazer empréstimo, pega empréstimo. Aí eu pego a Érica, vou na fraternidade, volto lá na fraternidade, falo com o padre, e aí o padre, né, assim, uma comunidade que nós vivemos da Providência, então a gente não tinha meios ali, não tinha dinheiro, né? Aí o padre me ajudou com um pouco que ele tinha, que era dele lá. E aí, tudo bem. Passou 2 dias, os caras me ligam, ó, a gente precisa de, nossa, 7.000 reais para amanhã. E assim, eu já tinha dado, meu pai já tinha feito empréstimo, nós já tinha levantado tudo que podia. E eu falei, meu Deus, e agora, como é que faz? Não, vamos atrás, aí fomos nenhum, aí na fraternidade um emprestou um pouquinho, outro emprestou outro pouquinho, aí não, na hora de chegar o dinheiro não tinha como, eu falei assim, Érica, vai pra casa e eu vou dar um jeito de roubar algum carro e vou levar esse dinheiro pra eles lá. Você já vai lá e já leva essa parte aqui que eu vou fazer alguma coisa. E aí eles ligam pra mim e falam assim, Claudinei, quanto você cadê o dinheiro? Tá chegando? Ó, tem tanto. Não, traz esse, não precisa de fazer mais não, que isso aí já é o suficiente. Deus já me livrou ali, cara. Olha. E aí, de fato, eu e a Érica tomamos uma decisão de não ficar mais aqui em São Paulo, né? De a gente poder ir pro interior, não ficar mais vivendo essa vida aqui, criar o Roger aqui, né? Tem muita coisa que tinha acontecido ali já, né? E eu não queria criar meu filho ali naquele lugar, naquelas situações que a gente estava passando. Porém, eu falei para eles, ó, estou me mudando para tal lugar e tal, né? Então eu não vou assumir de nada e a gente vai continuar o que eu tenho que pagar para vocês, né? Se tiver um financiamento aí, eu vou pagando um carro, sei lá, eu dou um jeito. A gente vai embora pro interior, eu e a Érica. E dentro de uma dívida que ela dura 7 dias, ela se durou 7 anos para mim poder pagar. 7 anos. 7 anos, E tudo cara. 7, né? Todo mundo 7, né? 7 anos para pagar e não tinha parado para perceber, cara. 70 vezes 7. 7 7 anos, uma Perdoar. parte É. dessa história que eu não tinha prestado atenção. Você É. tocou no assunto que foi Então, interessante agora. perdão, 7 e tal. Cara, né? como é isso, né, meu? Mas e aí, só pra adiantar um pouco, o Vitor ali vai bater em mim. E Aí- principalmente, que eu falei, tem que dar um O toque. que a Maria falou? Que vocês moraram Então, em cima da. aí a gente foi pro interior, aí veio um tempo, nasce a Maria, e Melhor uma vida parte. totalmente desregrada novamente lá no interior. E depois, num outro momento, veio a Larissa, num momento também muito desregrado da nossa vida. E aí Deus acaba trazendo nós de volta para São Paulo. Ah, Depois de veio a Larissa. a A Larissa. minha irmã mais nova. A Maria também já tinha nascido, então. Já. É. Tipo, nasceu eu e ela no interior.
Lá no Aí a interior. gente ficou lá nós três, aí logo depois a gente voltou pra São Paulo. A Larissa tinha 2 anos, eu Aí tinha voltou pra 4. Eu não cá. lembro de muita coisa, eu lembro que eu vim bem pequenininha pra cá. Aí, E aí a Érica queria, porque queria, tipo, fazer o contato com a fraternidade novamente, porque, é, de fato, aquilo que o padre falou aquele dia na casa, pra mim, fez Marcou. marcou, cara, porque, tipo, nunca mais eu fui o mesmo, cara. Depois que eu fiz um encontro com esse carisma, eu nunca mais fui o mesmo. Então, assim, ela via da forma que eu vivia, das coisas que eu falava, de tudo do meu, né, de como eu via a questão, né, de Deus. Então ela queria porque queria conhecer esse carisma. E eu falava, não, vamos, né, organizar as nossas coisas aqui, as crianças chegou, então a gente vai caminhar. E aí ela começou a fazer o contato e enfim a gente encontrou a fraternidade. Estava tendo o segundo Kairos na Canção Nova. E aí aquela loucura pra gente ir, as crianças ainda eram tudo criança ainda, eu não entendia né, não nada. entendia Nada. nada. Nada, E aí eu só não, fui pra acabou não tão dando poder. certo a gente ir. Mas logo na sequência ia ter o lançamento do CD Do- Totus Jesus, né? Isso, que a nossa comunidade, ela como é que é? Jesus Totus, Totus Jesus. Totus Que é Jesus. todo de Jesus, Jesus todo. Foi um álbum que a gente fez, foi em duas partes, né? Sim. E então aí teve o lançamento da primeira parte. Foi um pouco antes bem antes da pandemia. É E 2017. 2017, até ia perguntar o ano. Foi no final de 2017. 2017, que aí foi quando eu tive eu e meus irmãos tivemos o nosso primeiro contato. Contato com, Que foi quando eu falei. com a Ah, fraternidade. aí. Que aí eu volto, o padre vê. Tem até uma foto que tá tipo assim, eu e meus irmãos tudo assim, meus pais e o padre chorando, e eu assim, gente, quem que é ele? Que era o padre Gilson, né? Ah, Porque é? aí Eu não sabia quem era, pra mim era só um frei, tipo, ele chorando, ele olhava pra gente e ficava, meu Deus, vocês estão grandes, eu tipo, nem Quem sei é? quem é o senhor, cara, mas e aí, que tipo, bom saber que vocês estão emocionados de É. se ver, né? porque elas não entendiam ali pequeno. E É. aí a gente volta, e aí, quando né, entrei no estúdio, né? Quando eu cheguei, o pessoal falou, meu Deus, o que você tá fazendo aqui, filho, tal? Você de volta com a sua família. Eu vim aqui que eu te levar aí, uma pessoa te ver. E aí me levou por trás assim, eu cheguei lá, o padre tava atrás da cortina ali, mexendo e tal. Aí eu cheguei, puxei o hábito dele. Aí ele olha ali pra mim e falou, meu Deus, Ai, Claudinei, foi. você é parte disso, você faz parte dessa história, filho. E eu lembro que eu dei um abraço nele, e assim, na hora que eu dei esse abraço nele, eu falei assim, padre, eu nunca mais fui o mesmo. Eu sou parte dessa história. A minha família aí. Família tudo no caminho também. Sim, Caminho cara, de Deus. porque não foi tão assim, né, já ali. Quando a gente volta para São Paulo, eu ainda tava na dicção. E tava muito pesado para mim, porque tava as três crianças crescendo. E a Erika sempre preservava eles É. da minha história. Eu não lembro de. Ah, Eles não tinham, assim, uma dimensão de quem eu era. E um dia qualquer eu já tava assim, eu saía, eu ficava 3, 4 dias fora. Muito difícil. E um certo dia eu chegando em casa, então tinha o portão e depois tinha uma porta que separava a garagem da parte do fundo. E eu chego, entro, quando eu vou colocar a mão na maçaneta da porta, eu ouço o Roger conversando com a Erika. Não, mamãe, eu vou ficar aqui na porta porque a senhora não deixa o papai entrar. Ele tava jogando com os amigos dele, brincando, e a senhora vai brigar com ele. Então eu vou ficar nossa. aqui pra senhora não fechar a porta pra ele não entrar. Nossa. A Cara, inocência dele, hein? Cara, ele tinha 6 anos e um Ele tinha. pouquinho. Nossa, aí acabou com você. Cara, aquilo ali foi assim. Foi meio Alguns que. momentos da vida da gente que a gente tem um encontro com Deus, É, cara, eles são tão marcantes na nossa vida que eu acho que verdade. isso daí, cara, leve o tempo que levar, assim, esses momentos que aconteceram, cara, de uma presença forte de Deus, fica marcado. Isso é muito interessante. A qualquer momento você pode ter um encontro com Deus. Com o teu filho, com o morador de rua, com o empresário. A qualquer momento você pode ter um encontro com Deus que vai marcar a tua vida. Eu creio nisso, cara. Eu também. E aí o que Também creio acontece? Eu muito. coloquei, aí eu olhei assim, meu, vou entrar, cara. Aí eu entrei, abaixei, olhei no olho dele e falei assim, ó, pai promete pra você, coisa, nunca mais colocar uma cerveja na boca. Vai nunca mais
vai sair e deixar vocês. E aí ele, tá vendo, mamãe? Tá vendo, mamãe? Tô feliz, me abraçou. E aí ela levou eles pra cima, né? Que ela preservava eles de mim, quando eu tava nessa situação. E aí lá embaixo eu desço, e aí eu começo a conversar com ela, e eu falei assim, ó, eu preciso de mudar de vida, a gente precisa de mudar, porque tantas coisas vêm acontecendo. E ali eu trouxe, de fato, aquelas coisas que eu aprendi no meu tratamento, Sim. né? O tripé, né? Evitar lugares, pessoas e situações dentro do tratamento. E aí eu começo a colocar isso em ordem, em prática. Então eu começo a fazer o meu tratamento acontecer a partir desse dia. Sim, Tem 13 anos. 13 anos. 13 anos atrás isso aconteceu. Olha. E aí a gente começa a fazer um caminho na igreja e por coisa assim divina, os meus filhos pequenos, tanto Maria quanto Roger, Larissa ainda era bebê, fazem um contato com a igreja numa vontade de querer fazer catequese, ser coroinhas, por vontade espontânea deles, eles querem fazer leitura na frente. Ela não sabia nem Eu ler. falava pra minha catequista que eu queria ler, só que eu não sabia Não sabia ler. nem ler. Não sabia ler, mas eu queria Pai, eu fazer as Mas queria leituras. ler. Eu na peguei a missa leitura pra dominical. fazer a leitura na frente lá, pai, mas Eu não aprendi, eu sei. acho que uma semana antes a ler, aí quando eu aprendi a ler, Foi lá fazer eu fui a lá fazer a leitura. leitura. Eles eram muito espontâneos, Não ficou cara. com vergonha. Não, não fiquei, Ficou- mas era assim, ela enfrentou. era a graça de Deus, né? Eu lembro que quando Era eu era graça. pequena, eu via meu irmão, ele era coroinha, gente, eu tenho mais de 12 anos de coroinha, assim. Quando ele era pequeno, aí eu falava, não, eu quero ser que nem ele, só que eu não tinha idade, eu tinha 4, 5 anos, eu não podia, naquela época eu não podia servir, né? Eu, não, mas eu quero ser que nem um Roger, eu quero servir do lado do padre, que não sei o quê. Aí eu lembro que depois de tanto eu insistir, a gente falou lá, e aí eles me deixaram. Aí depois começou eu e ele. Tanto que no dia da minha missa de envio, eu comecei a servir. Tem até uma foto que a minha veste tá bem grandona, assim, tá eu e meu irmão servindo. Foi a primeira vez que eu servi. Aí logo depois a minha irmã também. E você toda feliz. Tava Nossa, eu era realizada. Minha primeira Deus. comunhão, eu acho que foi assim. Antes de eu ter o encontro com a fraternidade, eu encontrei logo depois que eu fiz a primeira comunhão. O meu primeiro, tipo assim, encontro, assim, porque porque quando eu era pequena eu comunguei sem querer. Eu era muito pequenininha, eu comunguei sem saber o que era Você aquilo, queria né? saber o que Eu que queria era, saber, mas... porque primeiro um pão era gostoso. Aí eu fui eu acho que a Ministro. ministra na hora não sabia se eu comungava ou não, porque minha amiga tava do lado, era da mesma, minha amiga assim, do Aham. mesmo tamanho, achou que eu comungava, porque ela comungava. Pra quê? Foi falar isso pra minha mãe uma feliz que eu tinha comungado. Ela já começou a falar que eu ia pro inferno, que não sei o quê. Aí eu Botou falei, terror. mano. Não, foi um desespero Foi- pra é, nós, porque né? todo mundo Porque achou- a gente tava caminhando ali assim, no começo. E eu falei, não é Jesus? Jesus não é bom? Por que Né? que isso? Aí eu lembro que a gente foi depois na missa, ela falou, você vai falar pro padre. Que você vai ter que falar que não sei o quê. Eu lembro que Ela eu fez nunca, uma confissão, né? É. eu Ela fez uma nunca confissão. fiquei tão desesperada por uma missa acabar. Sem brincadeira, aquela missa passou tão rápido. E cada vez que passava, eu chorava, mas eu chorava. Aí eu lembro que, tipo, o padre acabou a missa, aí ele ficou lá me esperando. Aí eu saí correndo, eu falei, não vou falar com ele, não vou falar com ele. Comungou, tem que confessar agora, velho. Aí eu lembro que, tipo, tava todo mundo assim no canto. Aí ele só falou, vem aqui, me dá um abraço. Porque a gente era muito próxima do padre na época, né? Aí ele foi lá e me abraçou. Aí eu falei, padre, eu não vou pro inferno, não, né? Aí ele falou, não, faz o seguinte, a gente vai fazer uma promessa agora. Agora você comungou Jesus. Você vai guardar ele até o dia da sua primeira comunhão. Você vai ficar ele aí, você vai rezar todo dia até o dia da sua primeira comunhão pra você, né, poder receber ele de verdade de novo. Aí eu, tá bom. Aí ele me deu lá a penitência de 2 Ave Marias e um Pai Nosso. Aí eu lembro que eu fui rezar uma feliz, porque eu falei, caramba, Jesus tá no meu coração, tem que guardar ele É, bem, né? Eu lembro que na minha primeira comunhão foi muito forte isso. Por lembrar quando eu era pequenininha. E aí a primeira vez que eu pude comungar, meu maior medo era não gostar do gosto do pão. Eu morria de medo, mas no final isso foi o menor dos problemas. Eu lembro que quando eu comunguei, eu pude sentir realmente a presença de Jesus. Ele estava guardadinho lá, e aí eu pude renovar isso com a certeza, podendo conhecer o que significava, né? eu gostei Corpo, da sangue de sensibilidade com o padre, com você também. Sim, Foi- porque, Foi tipo, fantástico minha mãe isso. ficou desesperada. Eu já achei que eu ia pro inferno, com 6 anos de idade. A impossibilidade E aí- ali na hora, a Erika, É, ela... Porque assim, ela via as outras pessoas que eram amigo lá, viu que ela não tinha primeira comunhão. Então viu ela tomando... E a Erika ficou... Ela achou que era errado. E realmente, né? Se a gente for parar pra pensar, às vezes a gente não tem muito conhecimento, a gente acha que é errado, mas
poder ver que o padre ele me acolheu de uma forma, tipo assim, você vai guardar Jesus, que É. agora ele tá dentro de você, e aí você vai esperar pra sua primeira comunhão, assim que você tiver o seu primeiro encontro, por exemplo, né? Muitas pessoas têm encontro em retiro e tal, o É. meu foi na minha primeira comunhão. E aí, sim, logo depois de toda essa história com o meu pai, enfim, a gente começou a caminhar na comunidade, mas tipo, eu meio que sentia que eu ficava, poxa, eu conheço tudo isso daqui, mas não tem um lugar pra mim, porque meus pais ficavam com os adultos, eu ficava com É. os freios, mas não tinha uma criança pra brincar, não tinha um momento lá pra mim. Foi quando a gente conheceu a Missão Caminho Kids. Aí teve o retiro, né, o Vira Mim, que são para as crianças de 7 a 12 anos. E fez eu, minha irmã, meu irmão. Nossa, aquele retiro foi. Assim, eu não consigo explicar a magnitude que aquilo teve dentro da minha vida. Porque eu tava no auge da, né? Tipo, eu tava começando a deixar de ser criança pra começar a ser uma pré-adolescente, enfim, toda essa fase que a gente conhece Uma como é. transição, né? Aí foi bem, se a gente for parar pra ver, na mesma idade que meu pai começou a usar droga, É. né? 8, 9 anos, meu pai começou a usar e aí eu tava fazendo um retiro. Então, quando a gente para pra pensar, é meio forte olhar isso, É. né? E aí eu fiz esse retiro e foi assim, renovado. Eu senti o Espírito Santo, falei, não, quero chegar aqui. Quero ser uma criança de Deus e eu quero servir e não sei o quê. E aí, logo depois que eu fiz o retiro, entrou a pandemia. Logo depois, logo em Logo seguida. depois. Foi um ano, assim, mais ou menos. Assim, a gente tava começando a caminhar, meus pais e tal. Aí veio a pandemia. E a pandemia, pra mim, foi um período muito difícil da minha história, assim. A gente tava lá sozinho, e aí eu não entendia o que tava acontecendo, porque, tipo, no auge dos 12, 13 anos, e é uma idade muito difícil, principalmente pra mim, né, que tava deixando de ser uma menina pra poder virar uma mulher, começar a entender essas coisas, e a gente fica muito confuso. E aí eu não tinha ninguém ali pra poder conversar, não tinha um amigo, porque na escola eu também não tinha muitos amigos. E aí fica naquela coisa, sabe? Eu tava num período muito difícil, querendo desistir assim mesmo. Foi quando chamaram meus pais pra uma adoração de Pentecostes. Primeira missa que eu acho que tinha depois, né, de toda aquela loucura. E aí a gente foi. Eu lembro que a gente foi nessa missa e eu lembro que durou umas 4 ou 5 horas essa missa, essa adoração de Pentecostes. Sem brincadeira, umas 4, 5 horas de missa. Pra mim passou, eu Nem nem percebeu. vi. Eu lembro que, tipo assim, eu sentia Deus, assim, naquele lugar presente, assim mesmo. Eu acho que eu nunca rezei com tanta intensidade, com tanta pureza, como aquela noite, assim, sabe? Foi meio Nossa, que que um lindo. encontro. Aí logo depois eu fiz outro retiro, né, que se chama Atos 29. E aí eu falei, não, eu quero mudar. Não quero mais viver a vida que eu tô levando, as coisas que eu tava pensando, assim, tava meio confuso de muitas coisas. Não, quero continuar nessa vida. Aí, né, foi quando a gente começou a caminhar dentro da missão. Meus pais começaram a querer virar coordenadores lá de Santo André. Enfim, eu comecei a entender mais sobre a igreja, porque até então eu conhecia o que a minha paróquia É. passava. Só que minha paróquia era, tipo assim, pequenininha, não entendia, conhecia aquele básico. E aí, quando a gente entra numa comunidade, eles buscam mais profundo, você quer entender mais aquilo, né? É o que você falou, se aprofunda, né? Exatamente. Quando você se Poder aprofunda, entender mais, sabe? E só que nessa mesma época a gente perdeu o meu avô. Meu avô, ele era, tipo assim, a gente tinha muito convívio. Então, pra mim, foi uma perda muito grande. Foi muito difícil o processo de luto. Tanto pra mim quanto pros meus irmãos, mas muito pra mim, porque ele era muito próximo. Próximo mesmo. Então, só que pela primeira vez eu passei por uma situação difícil e eu tinha pessoas sim. pra estarem lá comigo. Eu me sentia muito sozinha. E quando eu entrei na comunidade, foi aquela coisa, tipo, caramba, tem pessoas que se importam comigo. Tem pessoas que me entendem, caramba. Porque meus pais, eles não entendiam o que eu tava passando, né? Você Eles se viviam sentiu naquela coisa. acolhida também, né? Foi muito essa questão de se sentir acolhida. Ter pessoas da minha idade que, tipo, tá passando pela mesma coisa e não tá tudo certo, a gente vai passar por isso junto. E aí foi quando a gente caminha, mas óbvio, né? A gente tem altos e Ah, baixos, né? sim, todo A gente mundo. vai crescendo aí, Aí eu lembro que eu conversava lá com o Frei, que era muito amigo meu, eu falava, mas Frei, eu quero usar esse tipo de roupa. Aí ele, mas por que você quer usar? Eu falei, porque é estiloso, que não sei o que. E eu falava isso pra ele, tipo, só que eu não entendia. Eu precisava ter essa consciência, eu precisava passar por tudo isso para que hoje eu pudesse entender, né? O Sim. porquê que Deus faz isso, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Mas isso é um processo. Assim como meu pai teve o processo dele até ele entender o que era realmente estar sóbrio,
É um Era processo. o processo que eu precisava passar pra poder entender, tipo assim, não adianta você estar nesses lugares, não adianta você ir sair, ficar com um monte de É, gente, né? é o tripé que ele falou. Exatamente, A pessoas, questão, lugares, questão da roupa que você falou, eu lembrei de um corte que se Maria batesse na tua porta hoje e pedisse uma roupa emprestada, exatamente. você emprestaria? Seria uma Nossa, roupa que fosse adequado pra ela? adequado para ela? É porque a roupa, ela Achei. diz muito mais do que aparenta, né? É, eu também Creio acho. dizer que a vestimenta, ela diz muito mais sobre nós do que nós, tipo, É, achamos, né? É por isso que é muito importante essa questão da castidade, da modéstia sim, católica, modéstia eu acho feminina. também É, isso. vai muito além do que a gente acha. É como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente fala. Sabe, isso tudo é muito importante na nossa caminhada com Deus, quando a De gente. testemunho, né? Muito Principalmente, importante. né? Tipo assim, evangelização, você vai falar pra uma pessoa, tudo isso engloba, sabe? E aí, nesse meio tempo que eu tava naquela coisa, tipo assim, caramba, eu quero continuar aqui, mas eu quero viver essas coisas, porque, tipo, meus amigos na igreja eu tava começando a sofrer na minha escola bullying, porque eu vivia lá, e aí, tipo, era bem na época que era aborto, essas coisas e tal, e todo o pessoal da minha escola, eles apoiavam tudo, e eu era a pessoa que postava que não era a favor, que eu era a favor da família, de Tava rezar na e tal. contramão. Os três, eles. Então eu É, sofria muito na escola. Se eu já sofria, pô, se eu já não tinha amigo, então eu comecei a sofrer intolerância religiosa, né? Na época eu sofri muito com isso. E então teve uma época que meio que eu me revoltei e falei, meu, quero continuar a ficar sozinha. Vou tentar entrar nesse mundo deles Adequar um. pra ver, tipo, sabe? E aí foi quando eu meio que comecei a me afastar da igreja, mas assim, eu acredito que toda vez que uma alma é tocada por Cristo, toda vez que a gente tem um encontro, Nunca não mais eu importa, mesmo. a gente nunca mais é o Eu mesmo. mesmo. É literalmente, a gente não consegue ser o mesmo. Então, quando eu tentei me adequar nesse mundo, quando eu tentei, tipo, viver essas coisas que nós jovens hoje queremos viver, buscando, assim, porque a gente acha que é divertido, porque a gente acha que a vida é só um, então a gente tem que aproveitar. Cara, pra mim, eu tentava viver, eu achava que eu tava indo, mas Vazio, né? era vazio. A gente tenta preencher aquele vazio com coisas que e iam me deixando acaba sendo até incômodo, mais né? vazio. Tipo, não Sim, é o que eu quero pra minha não é, mas vida. é porque, tipo assim, eu tava tão assim, e era aquela coisa, eu tinha vergonha de voltar. Porque, poxa, meus amigos, todos pregando, todos rezando, cantando, vivendo a vida, conseguindo é, encontrar os seus ministérios, buscando a sua vida com Deus, e eu lá estagnada. Eu via como se, tipo, o Senhor nunca vai fazer nada em mim, eu sempre vou ficar aqui nesse ciclo, tipo, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Nunca vou conseguir ir nada além disso, eu sou só isso, entendeu? E foi quando eu tive um grande questionamento na minha vida. Será que isso existe? Porque, tipo, por que, que os outros conseguem e eu não consigo sair daqui? Batendo uma impaciência, né? E é aquela coisa, tipo, do questionamento, por que eu? Sabe? Ah, caramba, eu poderia estar ali, eu cresci junto com eles. A gente começa a se comparar, É, sabe? Querer viver a vida do outro, mas o mesmo propósito que Deus quer para a vida dos outros não é o mesmo propósito que Ele quer. Então eu precisava reconhecer isso. E para isso eu tive que passar por algumas coisas, sim. né? E aí eu lembro que teve uma hora que eu sempre falava, eu tô muito cansada porque eu não aguento mais viver isso. Eu quero voltar, mas eu não consigo. E eu falava para as pessoas, eu quero voltar, só que eu não sei como. Como que eu vou voltar? Como que Deus vai me querer de volta? Tô toda ferrada aqui, né? Quem que vai querer uma pessoa Sempre como essa de assim, volta, sempre. né? A gente acha que a gente não é capaz. Indigno, né? Você acha Indigno, que você é indigno, fraco. fraco, é. E é aquela Tem hora que a coisa. gente até esquece da misericórdia, o poder, Sim, o amor Sim. dele. tipo, a misericórdia dele não é capaz de, tipo, eu sou assim, ele não vai conseguir. Entendeu? Eu tô muito quebrada. Eu costumava falar que, tipo, eu tava muito machucada, eu não queria voltar e, tipo, machucar mais de novo e voltar, sabe? Só que tem uma música da Colo de Deus que eu costumo dizer que é a minha música, né? Minha música do coração, que ela fala que eu não quero me esquecer. E quando eu quiser sair, que o Senhor me aperte bem forte e fale que é por Ele e para Ele. Toda a honra, toda a glória e todo sofrimento, todo sacrifício. Na nossa comunidade, principalmente na missão, a gente costuma cantar paraíso. Queremos, desejamos o paraíso, o convívio dos eleitos. Mas para que a gente deseje o paraíso, a gente precisa entender que antes da ressurreição veio a cruz.
Então a gente não pode desejar o paraíso sem o sacrifício. E eu via que quando eu achava que eu tava no momento perdido, era a época que Deus tava me moldando. Exato. Então eu vejo que tudo isso que eu passei, todo esse ano, tipo assim, que eu passei afastada, que eu achava, tentando buscar nas outras coisas, era simplesmente Deus me mostrando, olha, longe de mim você não vai consegue ficar. E o Então bom é eu que tô você... fazendo você passar por isso para que quando você volte, você entenda que você tem que estar aqui comigo. É aqui o seu lugar. E você entendeu. Isso foi Entendi. bom. Bom do Entendi. entendimento. E foi assim, quando eu voltei, eu lembro que eu falava assim, não, eu sempre falava assim para as pessoas, se for para sair, eu quero sair e eu não quero voltar mais. Porque eu sou assim, ou decido uma coisa é uma coisa. Mas se for para voltar, eu quero voltar e eu não quero ir embora. Eu não quero continuar esse bem mal. É pra ir pra amar. Porque amar é se decidir. A partir do momento que eu me decido a amar, o sentimento ele é a consequência da decisão. Sim. Meu pai, ele costumava dizer que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Porque a gente se decide por aquilo que a gente conhece. E aí, a partir do momento, vem a consequência do sentimento que a gente ama. Não dá pra ser morno, né? Exatamente. Não. E eu precisava reconhecer isso. Eu precisava me decidir a amar a Deus. Independente do que aconteceu comigo ou não. E aí, a partir do momento que vira essa chavinha, aí vai. E aí eu, tipo, tem toda essa coisa, né, da gente voltar e aquele sentimento, mas poder ver a minha história e hoje tá aqui neste podcast, poder testemunhar a história do meu pai, um filho predileto, um dependente químico que hoje está sóbrio há anos, e olhar para a história dele e refletir na minha. Pô, olha o que ele passou. Ele é capaz, eu também sou. Exatamente. Entendeu? Olhar para a sobriedade dele e ver que, tipo, vale a pena, vale a vida. E para elas era muito assim, porque, tipo assim, o que acontece? Até um certo momento ali, quando eu fiz esse momento com o Roger, não, a gente precisa de mudar de vida, então vai começar agora, daqui para frente. Tá bom, então vamos lá, né? Érica, e você e eles, e aí eu parei de sair, enfim, a gente começou esse processo do tripé e eles entraram para a igreja, na paróquia onde a gente estava, e começaram a assumir, né, de fato, esse posicionamento dentro da igreja de uma coisa que eu olhava para trás e falava assim: meu Deus, Érica. Tipo assim, eu não precisava chamar eles para ir para a igreja, cara. Era algo espontâneo deles, eles eram crianças, eles nem entendiam isso, cara. Não sabe nem como Não, explicar eu isso. olhava assim e falava assim, senhor, assim, com pouco tempo de sobriedade, depois, sem, né, eu estar dentro de uma casa de tratamento, coisa que eu também não tinha experimentado por muito tempo, eu comecei a ver, cara, esse agir de Deus na vida deles, essa vontade de estar na igreja, sabe, de ser coroinha, de querer ler, de querer... E eu falava assim, Érico, olha isso, meu, é surreal É isso. surreal. Aí você fala, Meu, como que Deus, ele de fato vai agindo. E aí, a Érica queria mais, ela queria, né, fazer o contato com a fraternidade para a gente poder voltar. E aí, a gente foi nesse evento, né, no outro Kairos, na fraternidade, no segundo Kairos, na Canção Nova. E aí, eles, lá no meio da missa do Kairos, ligando para mim, um amigo que ele já sabia a minha história com a fraternidade e tal. Ele ligando, não, Claudine, pessoal, meu, tô na missa, cara, vou atender você aqui. Ele falou, não, tô te vendo na missa. Eu falei, então, meu, você tá me ligando. Só queria te ligar pra você, pra te falar uma coisa, cara, a fraternidade tá voltando aqui pro núcleo de Santo André e tal, queria te dar essa notícia de primeira mão. E eu falei assim, meu Deus, cara, não acredito, sério, tá bom, vamos continuar na missa, Érica. Eu pego e falo pra ela ali, e aí a gente começa a participar da missa numa graça de Deus ali muito grande, porque o carisma ia voltar ali para próximo da gente. Não imaginava que era tão próximo. E aí começou toda a equipe procurar um lugar e eles nem sabiam onde eu morava nem nada. E aí eles conseguem achar um endereço na rua de baixo da minha casa. olha, E aí eu falei assim, Eric, você falou para eles o endereço? Não, não. não. E aí Foi Deus a agindo. missão Foi. começa embaixo da minha casa ali Olha, novamente. E o Eric começa a fazer um caminho para leigos, né, dentro do carisma, poder se aprofundar dentro disso. Eles começam a fazer o caminho dentro da missão Caminho Kids.
de fato, né, foi esse encontro que eles teve, tanto ela, quanto o Roger, quanto a Maria, a Larissa, né? Falo pela minha experiência, mas óbvio, meus irmãos também têm, mas é muito deles, assim, Particular de cada um, cada né? um. Eu Cada falo um. pela minha experiência do Sim. que eu vivi através da vida do meu pai, pode gerar na minha vida, entendeu? Você vê como tudo tem um propósito, né? Tem. Tudo, Então, até, tanto até propósito. as mínimas coisas. Tudo que meu pai passou para que eu pudesse conhecer a fraternidade depois de anos, pudesse fazer o retiro, pudesse passar por todo esse processo da pandemia, para depois voltar e, tipo, estar na missão hoje, né? Hoje eu participo na missão na casa lá em São Mateus, Amo feminino. no ramo feminino, as freiras, as minhas queridas, eu costumo chamá-las assim. E, tipo, poder conhecer a fraternidade como um todo, Sim. né? Assim, olhar uma filha de um filho predileto e estar aqui testemunhando a vida dele, a minha vida, a vida da minha Da família, família. a minha juventude, né? Que vale a Tem pena. muito ainda pra viver, Tem, nova, tem. 17 A aninhos gente. só. Meu Deus, cara. 17 anos, então são 17 anos de muitas histórias e, tipo assim, Tudo isso foi o plano de Deus foi. pra vida de vocês. Como que Deus tinha um O plano dele é plano, maior. cara. E assim, você tem que estar, assim, Aberto. aberto Aberto. a, tipo, assumir isso, Aí ele né? bate a porta, você abre. Se deu, e assim, às vezes é aquele questionamento, será que eu sou digno, né? Quando eu olho para minha história, assim, eu poderia falar assim, Senhor, nossa, eu realmente, tudo que não poderia ser digno, né? É, E Deus, a misericórdia dele, né, ela realmente é infinita e muito. se ele realmente, ele me queria que eu tivesse ali essa disponibilidade de deixar ele fazer, que ele iria fazer da maneira certa, correta. Exato, da maneira dele, do jeito E ele dele. estaria cuidando. E de É. fato, é aquilo que quando eu cheguei, tava, né, conversando, né? Muitas das vezes a gente é, faz planos de carreiras, de sucesso, baseado em coisas materiais, É. né? E hoje eu consigo olhar para minha vida e eu consigo ver uma riqueza que ela é imensurável, né? Quando eu vejo assim a questão de tipo assim você colocar a vida nas mãos de Deus e deixar que Ele vai cuidando da maneira dele, você conseguir ver a experiência da Maria, a experiência dos meus dois filhos, da Érica, né, propriamente. Hoje nós estarmos dentro do carisma que a gente consegue devolver aquilo que o carisma fez para nós, né? Sim. Nós temos a missão, né, que nós fazemos as pastorais de ruas, né, na Cracolândia, nós estamos aqui na Cracolândia, e hoje a fraternidade cresceu, então a gente está em outros países, em outros estados, então proporcionando o mesmo trabalho de acreditar que é possível isso na vida das pessoas verdade. quando elas deixam Deus agir e fazer ali, né? E então quando a gente olha para nossa história e vê o que Deus fez, não tem outro caminho É senão uma história linda mesmo, poder, tipo porque assim, hoje devolver, cara, é isso. uma história linda, porque quando eu vi o vídeo da Maria com o Padre Alisson, eu vi pouquinha coisa, mas eu É. imaginei, tem uma história ali, tem uma história boa. Infelizmente, chegar ao fim, Ah, foi muito bom, foi um prazer nossa, conhecer você. imagina, foi um prazer é nosso, cara. Adorei essa história de vida da tua família. Desculpa de eu Eu poder, já, assim, às vezes me empolgar aqui não, falando, eu já mas tava admirando a Maria, agora eu tô admirando mais ainda vocês, a a família. família, Agora eu né, quero cara? conhecer o restante, né? E Vai ser trazer eles aí. bom, muito bom. As portas estão abertas para vir sempre que quiser. Fazer o Muito parte 2 bom. aí, o que vocês acham? Aí, ó, ainda Né? tem Legal. ainda algumas coisas que aconteceram, né? Mas a gente pode Então, falar mais também a respeito do nosso trabalho hoje também com relação, né? isso. Outras missões que tem, falar um pouco sobre a missão, Vamos fazer o parte 2, sobre o 3, carisma, 4, né? 5. Eu acho que, vixe, nós começamos Abre um a falar, quadro. falar sobre o carisma, meu, vai longe, Vai né? longe. Fraternidade, o caminho é. Aí eu vou pedir para vocês, começa por você, dá uma mensagem pro pessoal que tá em casa, depois a Maria. Sim. O que eu posso falar para vocês é nunca desistam, né? Nunca desista, independente da situação que você esteja passando, né? Independente das dificuldades, independente do momento que você esteja passando. Coloca toda a sua confiança em Deus e deixa que Ele guie os seus passos e que Ele conduza da melhor maneira possível.
nem sempre a melhor maneira, talvez, seja do jeito que a gente quer, ou seja, uma solução ali a curto prazo, né? Porque o maior exemplo que ele deu foi a cruz, né? Então, quando a gente olha para a cruz, se nós tivermos que passar por algum sofrimento para alcançar uma graça um dia, a nossa certeza tem que estar que ele está no controle e, de fato, no momento certo, ele vai fazer do jeito Com dele certeza. e a graça vai acontecer, com certeza. Se Basta você confiar, né? depositou confiança nele, nunca mais você vai ser o mesmo. Exatamente. Maria, quer deixar uma mensagem? Eu vou usar a frase, né, do meu santo de devoção, João Paulo II, que é: não tenhais medo de serem jovens santos, né? Eu sendo uma jovem, hoje, na geração, né, do século XXI, para que a gente não tenha aquela coisa, né? A gente não tenha medo de poder se entregar ao amor de Deus. Para que nós possamos desejar o paraíso, mas a gente precisa desejar o paraíso junto com a cruz. Exato. Então a gente tem que ter a convicção e a certeza que nós vamos possível. sofrer, mas é por um bem maior. A gente vai sofrer, a gente vai passar por tribulações, mas é por um bem maior, é por um paraíso que a gente espera. É aquela certeza que nós lutamos por algo bem melhor, sabe? E com Deus o fardo é leve. Então, a partir do momento que a gente deposita a nossa confiança, a gente não tem medo de se deixar ser amado e se deixar ser conduzido, o fardo fica leve, a gente tem a certeza pelo que a gente está lutando. A diferença de a gente sofrer sem Deus e com Deus é essa. É que quando a gente sofre sem Deus é um sofrimento sem sentido. É aquela coisa que, tipo, a gente não sabe para onde a gente está indo. É um caminho onde é que não tem uma luz. Quando a gente sofre com Deus, a gente até pode estar sofrendo, mas a gente tem uma luz que está nos guiando. Exatamente. Então é isso, a gente não tenha medo de se deixar ser amado, se a gente precisar sofrer dentro da escola, dentro da faculdade, qualquer ambiente profissional, social, familiar, mas que a gente tenha certeza pelo que a gente está lutando e o que a gente acredita. Amém. Persevere, né? Persevere. Persevere. Nunca desista. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um episódio tão especial assim, com essa família. Quero agradecer você que está assistindo a gente. Quero agradecer ao Claudinei e a Maria. Muito obrigado mesmo. Prazer. Prazer foi meu, foi nosso. Quero agradecer o Felipe e o Cadu, que faz as edições para mim. Quero agradecer o Vitão, que tá ali no Bastidores, na Mãe Nave. Siga o canal dele, Kryptonita. Quero agradecer a Show Canecas, que faz essas canecas pra gente. Vamos brindar, gente. Vamos brindar essa família. Essa caneca, a Show Canecas tá dando de presente pra vocês. Legal. Essas canequinhas. Legal, viu? Quero agradecer ao Estúdio Pode Vir por proporcionar esse espaço bacana pra gente poder fazer nosso podcast e evangelizar. Quero agradecer ao Store IC, se vocês precisarem de um fone de ouvido, tipo, quero ouvir o podcast do Pode Vir. Cara, Lá na Store vende. Uma camisa, que time você torce? Palmeiras. Opa! Toca Palmeiras. aí! Aí sim! Também, Maria? Eu torço, mas eu prefiro futebol americano. Maria é mais mas moderna. a família inteira é Palmeiras. Se quiser camisa de time, lá na Store também tem. Boné, chuteira, roupa pra mulher, pra criança tem tudo lá, celular. Gente, obrigado, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.